mas que ela começa na mente. E a gente acaba tendo, nós vamos falar de atitudes que a gente pode ter para não ter doenças. Porque eu vou falar sobre pensamentos. Eu não vou falar aqui sobre pensamento positivo, tá? Não vai ser uma noite para falar sobre pensamento positivo. Porque pensamento positivo é aquele assim, ó. Eu quero ter uma Ferrari, né? Eu tenho uma Ferrari, se eu falar 150 vezes por dia que eu vou ter uma Ferrari, eu vou ter uma Ferrari. Esse é um pensamento positivo, né? Mas o que eu quero trazer para nós aqui se chama fé. Glória a Deus. É crer. Né? Esse pensamento positivo chama crença. Agora, quando eu acredito naquilo que Deus me diz, eu boto isso em prática e eu internalizo isto é fé, não é pensamento positivo. Nisso eu devo pensar, nas coisas que o Pai tem me prometido, naquilo que Ele tem me trazido e falado, é assim, eu vou crer. Isso se chama fé. Isso é ter fé, não é ficar pensando positivamente. Tudo bem? Tudo bem. Então, já pensaram aí, mas será que o Binal vai falar sobre pensamento positivo? Não é não. Estou falando sobre fé. E o tipo de doença, vocês já ouviram falar de doença psicossomática? Sim. Estou dando só uma introdução para a gente entender do que nós vamos falar hoje, tá? Doença psicossomática é psique, que é a alma, soma, que é o corpo. Nós trabalhamos assim, mente e corpo, eles estão ligados. Um vive sem o outro. E o que um faz reflete tem consequências no outro. E a alma, nós vamos falar sobre emoções, sentimentos, pensamentos. Tinha lá um famoso filósofo, matemático, René Descartes, que falava assim, né? Tão importante para ele, ele falou assim, eu penso, logo eu existo. Então, o simples fato de pensar nos mostra que eu sou um ser vivente. Eu existo, eu vivo, porque eu penso. E a Bíblia fala muito sobre os pensamentos também. Ok? Hoje, você tem ideia, mais ou menos 5% da população mundial sofre de doenças psicossomáticas. Acredite, aqui dentro tem gente que sofre desse tipo de doença. Principalmente crente, né? Que tem aquela luta terrível, né? Aqueles dois serizinhos que ficam um lado do outro, né? Faz isso, não faz. Então, é importante falar sobre isso? É muito importante. E eu vou falar algumas coisas. Na verdade, eu não preparei uma palestra para vocês, eu não vim aqui para pregar, eu vim aqui porque eu quero compartilhar. Amém. Tá? Eu vim aqui dar um testemunho da minha vida e espero que esse testemunho possa trazer libertação, cura para vocês, amém? Glória a Deus. Ora mais uma vez. Senhor, somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti. Simplesmente porque o Senhor é bom. Aleluia. A Tua misericórdia dura para sempre. Amém. O Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos pelo que o Senhor vai fazer aqui. Aliás, te agradecemos pelo que o Senhor já está fazendo. Nós dizemos agora a nossa alma que se cale, que se aquete em nome de Jesus. Aleluia. Nós dizemos, Satanás, cala-te em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento. Amém. Traz-nos entendimento, Senhor, conhecimento de Ti. Ajuda-nos a conhecer mais da Tua vontade hoje, para que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos ler do 1 ao 6. Depois eu estou passando essa situação ponto a ponto para a gente entender O Marco já amou. o que a Eva passou, o que eles passaram ali, mentalmente, psicologicamente, o que a gente não deve fazer aprendendo com a Bíblia, tá bom? Então, olha só, todo mundo abriu aí? Gênesis 3:1, amém? Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Interessante, as animais eram quadrúpedes, né? Eu já estava lendo isso assim, caramba, olha só. Que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Não é nem comer, não pode nem tocar. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que ordenaste que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deu por companheira, ela que me deu da árvore, eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente que me enganou, e eu comi. Até aí. Vimos a situação aí que é bem conhecida na história, quando o homem peca, e daí chegamos aqui hoje, como estamos. Então, olha só, o que estava acontecendo aqui? A mulher estava tendo um diálogo com quem? A serpente. A serpente, né? Que era o diabo, né? O Satanás, o diabo. Bom, eu posso então conversar com o Satanás? Bom, a Bíblia aqui não estava. Você não pode conversar, né? Nem tem medo aqui. O próprio Deus conversou lá com Jó, ele falava com o diabo. Lucas, o que aconteceu lá em Lucas 4? Jesus foi levado para o deserto e bateu o maior papo com ele, né? Não fazer. Nós não podemos, porque o diabo vai falar, ele vai tentar te influenciar. Porque a Bíblia fala o quê? Que ele está onde? Ao nosso Ao derredor. nosso derredor, tentando fazer o quê? E ele está jogando suas setas, ele está jogando suas sugestões. Ele é o maior influencer do dia, né? Hoje a palavra influencer, você sabe o que significa, né? Aquele cara que está lá falando, se alguém ouvir, der ouvidos e acreditar e crer, vai virar um seguidor, Vai dar like. não é? Hoje vai ser Instagram, tem que dar um like, um joinha, dizendo o que? Eu gosto do que ele está falando, eu gostei, eu acredito, vou seguir esse cara. O diabo faz a mesma coisa, não é influência. Ele pode sugestionar, né? Ele pode aparecer visivelmente? Pode, mas normalmente ele trabalha nos seus pensamentos, né? E é por isso que a gente tem que usar o
o capacete da salvação, o escudo da fé para apagar esses dardos inflamados que ele lança todo dia. O que acontece é que nós vamos ter pensamentos, nós vamos ter sentimentos, nós vamos ter palavras, porque, segundo os psicólogos, mais de 70 mil pensamentos passam pela mente de um ser humano normal, todo dia. Você tem ideia disso? Mais de 70 mil pensamentos. No meio desses 70 mil, tem um monte de veneno. Tem coisa boa, mas vai ter veneno, vai ter coisa tóxica. Então, esses pensamentos, sabe aquele negócio de inveja, desejar o mal para alguém, ganância, está no meio. Esses pensamentos todo dia estão. A gente tem que entender quais são os pensamentos que a gente tem todo dia, né? Isto leva ao autoconhecimento. Isso é desenvolver a sua inteligência emocional, para que você não adoeça. Quando você se conhece, você passa a não ter reações negativas àquilo que você está pensando, aquilo que você está vendo, porque também não são só pensamentos, tem as palavras de pessoas que estão ao nosso redor, que vão falando, vão sendo lançadas, né? Não são aquele monte de serpentinha ao nosso lado, não estou querendo rotular ninguém de serpente, não, mas é que nós mesmos, pensa nisso, nós mesmos, enquanto estamos falando com pessoas, a gente também está lançando coisas que podem ser prejudiciais às outras vidas, inconsciente muitas vezes, por outras vezes sabendo, consciente. Então, e sentimentos afora também. É pecado ter sentimentos, ter pensamentos? Não, né? Ouvir, né? O que você começa a errar é quando a gente acredita naquilo que eu estou ouvindo. Então a primeira coisa, cuidado. O que a palavra diz? Ouça tudo, retém o que é bom. Acho que eu gosto de batista, que é gostoso, mas não participa assim, né? Fala a palavra. Não é assim que a Bíblia fala? Sim. Então, ouve tudo, mas pondera, retém o que é bom. E o que é bom? Deus é bom, a palavra de Deus é boa, a vontade de Deus é boa. Aliás, não é só boa, ela é o quê? Perfeita, agradável. Perfeita e agradável. Glória a Deus. Estão entendendo? Ok?